Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa aula ela inicia o conteúdo do terceiro bimestre, tá bom? Nas aulas de eletivas. Pessoal, como vocês já viram lá na aula 11, né, essa é a atividade 11. Lá na aula 11 tem um texto explicando sobre o conteúdo que nós vamos tratar agora, tá? São formas de linguagem. Nessa aula, mais precisamente, a gente vai falar de gírias, né? Gírias são expressões muito usadas em vários locais, né? A nossa eletiva é Manos e Minas na Quebrada, então a gente vai tratar algumas gírias, né, que são usadas. Porém, eu queria falar para vocês algumas gírias que foram muito usadas em algumas décadas atrás. Tá? E vou explicar elas, tá bom? Por exemplo, nos anos 70, nos anos de 1970, 1980, existiam assim, diversas gírias que era falada principalmente pelos jovens, né? Tanto na periferia como nas grandes cidades. Eram expressões assim, tipo barra pesada. Quando uma pessoa falava barra pesada, significava assim, pô, aquele cara é barra pesada. Então, tipo, significa que a pessoa era perigosa, né? Não era uma pessoa muito confiável de estar junto, de ser amigo, né? Porque ele poderia estar envolvido com coisas erradas. Então, naquela época se falava barra pesada. Uma outra expressão que era até mais ou menos carinhosa era quando você falava broto. Broto significava uma menina ou um menino, né? Que era a mesma coisa de você falar crush, era uma paquera. Crush é a palavra que vocês usam hoje em dia. Então, naquela época dos anos 70, o pessoal falava assim, pô, tô de olho num broto, né? Num menino, numa menina. E uma outra expressão é pão. Pão significava lindo, bonito. Normalmente eram as mulheres que falavam, as garotas, né? Falavam, nossa, aquele cara é um pão. Então pão significava bonito, entendeu? Outra palavra era baby. Baby é meu bem, né? Ah, meu bem. Então a pessoa fala assim, oh baby, entendeu? Acho que vocês já ouviram isso em alguma música. A palavra pode crer, tipo assim, eu concordo com você, pode crer, entendeu? Então era uma gíria usada também. Quando o cara ele era ruim no volante, ele dirigia, mas ele dirigia muito mal, era chamado de barbeiro. Pô, o cara é mó barbeiro. Uma outra expressão também era cafona. Pô, o cara é cafona. O cara não se veste na moda, a pessoa não se veste na moda, a pessoa se veste de forma estranha, careta, né? Então é cafona. Cafona era a palavra que se dava. Agora, já nos anos 80 e 90, algumas expressões elas desaparecem e outras elas continuam. Uma nova expressão assim entre os anos 80, massa. Então você estava conversando com uma pessoa, a pessoa falava massa. Então, tipo assim, ela achava, pô, que coisa legal, né? Concordo com você, massa, né? Só, entendeu? Pô, o cara marcou toca. Marca toca era da bobeira, tá? Ou a pessoa é boa pinta de boa aparência. Quando alguém falava assim, ó, sebo nas canelas, era para correr, entendeu? Uma coisa interessante assim, gente, eu até descobri isso assim numa sala de aula, é que como algumas gírias ela muda. Por exemplo, ó, na minha adolescência, a palavra zica, ela tinha uma conectividade de coisa ruim. Então, pô, hoje meu dia foi mó zica, entendeu? Era coisa ruim, o dia da pessoa não foi legal, entendeu? Ou aquele trabalho lá é mó zica. Então, aquele trabalho não era uma coisa agradável. Então, na minha adolescência, eu
entendia, e era o entendimento de todo mundo, que a palavra Zika era uma coisa negativa, né? Aí os anos passou, eu fiquei velho, e um determinado dia eu estava numa sala de aula, aí um aluno passou por mim e me abraçou e falou: pô, professor, você é mó zica, hein? Aí eu arregalei os olhos assim e falei: putz, meu, eu achei até que a galera dessa sala gostava de mim, agora o menino vem e me chama de zica. E eu fiquei meio preocupado, fiquei chateado com aquilo, né? Só que aí depois eu vim entender que zica, né, na nova linguagem, na nova gíria, é algo positivo, pô, né? Então, vocês percebem como as coisas mudam? Zica, alguns anos atrás, né, era tido como uma coisa negativa. E zica, nos dias mais atuais, é uma gíria considerada como algo positivo. Então aí depois eu fiquei feliz, né? Porque ele falou que eu era o professor Zica, né? E aí eu comecei a compreender a nova linguagem. Tudo bem? Uma coisa importante que está lá no texto é que você não pode considerar a gíria como uma coisa formal. Por exemplo, você vai fazer um texto, uma redação, não coloque em gíria. Gíria é para o bate-papo, né? É uma coisa informal. Então você pode estar usando a gíria aí junto com seus amigos, né? Com a galera da sua sala, não tem problema nenhum, gente, entendeu? O que você não pode é confundir as coisas. Você vai procurar um emprego, né? Vai fazer uma entrevista, aí vai falar assim: e aí, você está interessado no trabalho? Pode crer. O que você achou da seleção? Massa. Então você não vai jamais usar esse tipo, né, de gíria em determinados locais. Então é uma coisa informal, é uma coisa que você conversa aí no WhatsApp, no Facebook, no dia a dia com seus amigos, mas jamais você vai usar para uma coisa culta, né, para uma coisa formal, para fazer uma redação, para escrever um texto, para uma entrevista de emprego. Então a gente tem que saber separar as coisas, usar um determinado tipo de linguagem nos momentos corretos. Tudo bem, gente? Então, a atividade é assim, ó. Eu gostaria que vocês pesquisassem ao menos aí entre 6 e 10 gírias que vocês usam no dia a dia para estar comentando com um amigo, tá? Que vocês conversam aí no dia a dia, pelo WhatsApp, pelo Facebook, não importa, entendeu? São gírias que vocês usam na atualidade. Então o que vocês vão fazer? Escrever o nome da gíria, depois você colocar o que ela significa, né? Então, por exemplo, crush. Crush, até onde eu sei, e vocês me corrijam se eu estiver errado, crush é paquera, não é isso? Então você coloca crush, significado, paquera. Aí lista algumas gírias que vocês usam no dia a dia, na comunicação de vocês, e vocês colocam o significado de cada uma. Beleza, gente? Façam as atividades direitinho, fiquem em casa, cuidem de vocês, cuidem da família. Eu tenho muita fé que logo, logo a gente vai estar junto, todo mundo de novo na sala de aula, com muita energia, com muita fé, mas por enquanto a gente tem que se acalmar, ficar em casa, né? Tudo tem um lado positivo, e lá na frente a gente vai ver que algumas coisas foram necessárias. Eu falo na questão dessa pandemia, de tudo isso que está acontecendo, está mexendo com todos nós. Mas vamos ter fé, vamos ter paz, que tudo isso vai passar e logo a gente vai estar todo mundo junto. Belê, belê? Até a próxima, gente. Grande abraço.